Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoada noite. Hoje estamos no segundo dia da novena ao Espírito Santo de Santa Helena Guerra, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Vocês que já estão chegando, sejam bem-vindos. Eu lhe peço para ficar comigo e fazer essa novena, essa oração ao Espírito Santo. Você que está aí comigo, me dê o feedback. O som está bom? A imagem está legal? Antes de começarmos, para a gente poder alinhar aqui e não termos nenhum tipo de problema no som, na imagem. Maurila e Maria Soares, me diga aí como é que está o som. Dê o feedback aí. Rosângela, seja bem-vinda. Mauricéia, seja bem-vinda. Como é que está o som? Dê o feedback aí, tá bom? A Maria Soares está dizendo que tá bom. Professora Mariana, seja bem-vinda. Erivalde, seja bem-vinda. Pedro, seja bem-vindo. Amém, amém. Então, meus amados irmãos, como eu falei para vocês, hoje nós estamos no segundo dia da novena em honra ao Espírito Santo pela Santa Helena Guerra. Eu estou seguindo este livro, ó. Este livro é o Novo Cenáculo, Novena ao Espírito Santo. Esse livrinho aqui, por muitos anos, ele tornou-se uma novena para mim permanente, né? Eu deixei alguns meses sem fazer e agora novamente retornei e aproveitando aqui para partilhar com vocês que me seguem aqui no meu canal, né? Beatriz Silveira, Filhas de Maria. Eu estou aqui partilhando com vocês essa oração tão poderosa do Espírito Santo. Lúcia, seja bem-vinda. Cidiane, seja bem-vinda. Então, meus amados, vamos começar? Vamos pedir a presença do Espírito Santo no meio de nós. Que o Espírito Santo possa derramar a sua unção, a sua graça. Hoje o tema que nós vamos estar meditando é o Espírito Santo habita em nós. Vamos fazer a oração? Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ilma, seja bem-vinda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri-se os meus lábios, e minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, apressai-me, socorrei-me sem demora. Meus amados irmãos, vamos fazer a oração antes da meditação. A oração da Nós fazemos essa oração antes de começarmos a meditação. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre nós, venha derramar a sua unção poderosa, venha nos dar entendimento, que nós possamos ter docilidade no coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Nesse tema de hoje, tão profundo, né? O Espírito Santo vem falar para nós que ele habita em nós.
Ó divino Espírito, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benigna virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignai a visitar com a tua divina luz nossa mente e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Pegue sua Bíblia, nós vamos estar citando o Evangelho, Mateus 10, 20. Mateus 10, 20 e 1 Coríntios 6, 19. Então, o Espírito Santo habita em nós. Na novena Beata Santa Helena Guerra, ela fala assim: é esta uma consoladora verdade expressa no Evangelho, em Mateus 10, 20, você pode consultar lá, e confirmada pelo apóstolo Paulo, que escreve em Coríntios. Falei a citação aqui para vocês, 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito Santo de doce hóspede de nossas almas. Hóspede que reveste da graça santificante. Espírito Santo, ele é o doce hóspede de nossas almas. Por que que a igreja dá esse título ao Espírito Santo? Confirmado na palavra, onde a palavra nos diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em você. A igreja dá esse título para o Espírito Santo, doce hóspede de nossas almas. E a santa fala assim: hóspedes que reveste da graça santificante, que irriga da divina luz e que a faz capaz de obras merecedoras da vida eterna. Então, o que a santa está dizendo aqui? Que o Espírito Santo é ele que nos reveste da graça santificante, é ele que irriga a luz divina nas nossas almas e que a capacita, a nossa alma, para receber as obras merecedoras da vida eterna. Olha que coisa linda. Vida eterna, da vida com Cristo, da vida com Deus. O que é alma santificante? Eu não poderia passar sem explicar isso, porque é tão profundo, é tão profundo. Eu quero saudar mais as pessoas que estão chegando aqui, a Leide, Iraci. Sejam todos bem-vindos. Então, o que é alma santificante? Vamos entender. O nosso catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2023 e 2024, ele diz assim, ó: a alma santificante é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na alma para a curar do pecado e a santificar. No parágrafo 2024, a graça santificante torna-nos agradáveis a Deus. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, estão ordenados à graça santificante e têm por finalidade o bem comum da igreja. Então, o Espírito Santo é aquele infundido em nós que nos santifica. A graça santificante, ele é um dom. Podemos falar que a graça santificante é um dom imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá essa graça santificante para nos tornar santos, nos capacitar a sermos santos pela ação do Espírito Santo que está infundido em nós. Não por nós mesmos, porque nós não conseguiríamos sozinhos chegar à santidade. Então, essa graça santificante, ela nos capacita a viver em comunhão com Deus e praticar o bem. Olha que coisa maravilhosa. É uma disposição sobrenatural e habitual
que aperfeiçoa a alma, permitindo-nos amar a Deus e o próximo. Recebemos a graça santificante no batismo e a perdemos através do pecado mortal, podendo recuperá-la através da confissão. Então, nós só estamos na graça santificante. Fábio, Hélio, Alvarina, sejam bem-vindos. Nós só recebemos a graça santificante no nosso batismo. Quando nós recebemos o batismo, é infundido em nós o Espírito Santo, e o Espírito que está em nós, através do batismo, ele nos capacita a buscarmos essa santidade através da sua ação. Certo? Entendemos? Entendemos isso? E quando é que nós perdemos essa graça? Quando nós cometemos o pecado mortal. É por isso que a palavra nos fala que o salário do pecado é a morte, porque quando nós pecamos, nós rompemos a nossa ligação, o nosso elo com Deus. Não é Deus que rompe, somos nós. Através do nosso livre-arbítrio, das nossas vontades carnais, nós rompemos esse elo e perdemos essa graça santificante que é infundida em nós. E a única forma de perdermos essa graça santificante de Deus é quando nós cometemos o pecado mortal. Mas a nossa igreja maravilhosa, santa, ela nos dá a possibilidade de recuperarmos essa graça. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos o nosso pecado, nós recebemos novamente a graça santificante do Espírito que está em nós. É por isso que a palavra diz, São Paulo nos fala, nós somos templos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós recebemos essa graça em nós no batismo. Pela a unção, o poder do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele morreu e nos deu a filiação de sermos filhos, herdeiros do Pai, como Ele, como Jesus. Somos co-herdeiros da graça, através da sua morte de cruz e ressurreição. Antes, éramos apenas criaturas. Através da morte e ressurreição de Cristo, através do batismo do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, o Senhor nos deu a graça de sermos filhos, herdeiros da graça de Deus, herdeiros do céu. Amém? Então ficou claro essa questão da graça santificante, né? Então São Tomás de Aquino, ele nos fala uma coisa interessante. O Espírito Santo é para a nossa alma, o que a alma mesma é para o nosso corpo. Olha aí. O Espírito Santo é para a nossa alma, assim como nossa alma é para o corpo. Ou seja, a alma, o corpo sem alma é morto. Não existe corpo sem alma. Então, a alma, o corpo precisa da alma. E nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada. Sem a graça de Deus em nós, que é o Espírito Santo, nós não podemos nada. O que São Tomás de Aquino fala mais? O Espírito Santo é para a nossa alma, o que a alma mesmo é para o nosso corpo. É assim, como o corpo não pode viver sem a alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta, como eu falei. Morta para a graça, para essa graça santificante. Morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o céu. Aí, ai de quem expulsa o próprio pecado. Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma. Então, quando nós pecamos, nós rompemos esse elo com o Espírito Santo, com essa graça santificante em nós. E nós perdemos essa graça. Mas através da confissão, do arrependimento dos nossos pecados, nós recuperamos essa graça santificante em nós. E Santa Helena Guerra diz assim, ai de quem expulsa o próprio pecado,
com o próprio pecado, doce hóspede da alma, porque expulsa o amor, expulsa a graça e perde a própria vida. Olha só, quando nós pecamos mortalmente, nós estamos expulsando o nosso doce hóspede da nossa alma. Nós expulsamos o Espírito Santo. Porque o Espírito, ele não habita onde há sujeira, onde há pecado. Expulsamos o amor, expulsamos a graça de Deus e perdemos a própria vida. Ou seja, perdemos a salvação. Como o pecado é mortal, como diz a palavra. Sim, o cristão, o Espírito habita em ti. E se tens fé, deves estar convicto sempre desta verdade. Nunca te encontrarás sozinho. Está contigo o doce hóspede da tua alma. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo estará, e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, cristão, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso. Olha o conselho que a Santa Helena Guerra nos dá. Ela diz que se nós soubermos nos valer, ou seja, entender essa graça que nós temos, esse poder do Espírito Santo em nós, se nós compreendermos, nós não teríamos mais dificuldades de vencer este mundo, de vencer as desgraças, de vencer as tribulações. Porque o Espírito Santo, ela fala aqui, está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência, na prosperidade, contigo estará, e mais ainda, na oração e na tribulação. Amém? O Espírito Santo está conosco, mas nós precisamos entender que sem a graça santificante, o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Quando nós rompemos esse elo através do pecado mortal. Se das tentações, nos perigos e nas angústias, te recordasses de que possuis o Espírito Santo dentro de ti, e se a ele recorresse prontamente quando preocupasses teu pequeno coração. Pare teu pensamento, algumas vezes durante o dia, na consideração desta docíssima verdade. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Fábio, seja bem-vindo. Olha o conselho da Santa Helena Guerra. Que nós devemos parar durante o dia e dizer para nós mesmos, afirmarmos essa verdade de fé da palavra. Eu não estou só. O Espírito Santo, ele habita em mim. Por que temes, ó minha alma? O Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. E ela fala, se nós proclamarmos isso com fé, com a verdade, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar no caminho das virtudes, da santidade, de vencer as dificuldades, de vencer os problemas. Só que nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós somos templos do Espírito. Nós esquecemos que não somos apenas carne. Nós somos alma, corpo, alma e espírito. Mas nós vivemos tão cegamente no mundo que nós esquecemos que nós somos espirituais também. E nós temos o Espírito Santo em nós. A graça de Deus está em nós. O poder do Espírito Santo está em nós. Mesmo nós que vivemos na igreja, nós esquecemos disso.
Muitas vezes nós nos desesperamos, nós ficamos atribulados, porque nós esquecemos dessa graça que está em nós. Neto, seja bem-vindo. Marli, seja bem-vinda. Nós esquecemos. Osineide, seja bem-vinda. Nós esquecemos disso. Então, amado, amada, filha de Deus, se você afirmar essa profissão de fé, eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. A santa, ela pede para que a gente faça isso várias vezes durante o dia. E sentindo de verdade, sentindo no coração de verdade. Sentindo a presença de Deus. Nós teremos forças para superar qualquer dificuldade. Porque o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Ele é o doador de todos os dons, de todos os carismas. Ele é o doador da graça santificante em nós. É Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá o dom da fortaleza. O Espírito Santo é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o dom da inteligência, o dom do discernimento, do conselho, o dom do santo temor de Deus. É Ele que infunde em nós os nossos talentos, os frutos dele, que é os frutos do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos viver na graça de Deus. E vivermos na certeza e buscando nos aproximar cada vez mais do Espírito Santo. Veja, os apóstolos viveram 3 anos com Jesus, aprendendo. Jesus curava, libertava, transformava vidas, transformou a vida deles. Mas quando Jesus morreu, eles se prostraram com medo. Eles caíram. Era necessário que viesse o Espírito Santo para que eles pudessem criar nova vida, ânimo, para dar continuidade à missão de Jesus. Sem o Espírito Santo, eles não iriam conseguir. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo, na verdade, Eduardo, Maria. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Os apóstolos não conseguiram. O Senhor precisou vir e soprar o ruar, a força. E eles criaram intrepidez, eles criaram coragem, eles criaram ânimo, porque eles receberam essa graça santificante. Vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir essa graça santificante. Nós precisamos amar o Espírito Santo. Nós precisamos orar mais ao Espírito Santo. Nós precisamos pedir mais os dons, os carismas do Espírito Santo. Porque nós pedimos muitas coisas, mas nós esquecemos de pedir. E quanto mais nós pedimos, mais Ele nos dá. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Quanto mais nós abrimos o coração, mais docilidade ao escutar, ao sentir sua presença, suas moções, suas visões, que são os dons carismáticos, que inclusive eu estou com uma série de 30 dias estudando os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Hoje foi o nosso sexto dia. Se você ainda não acompanhou a nossa série, vai aí no meu Instagram e acompanhe a série. Acompanhe a série, que você vai se aprofundar mais nos dons, nos carismas do Espírito Santo. Amados, nós, filhos da igreja de Cristo, nós precisamos nos aprofundar naquilo que é a verdade de fé, a verdade da palavra, a verdade que está no catecismo da Igreja Católica. Nós precisamos entender, nós precisamos buscar conhecimento. Deus nos fala. Roseni, Ana Lima, seja bem-vinda. Deus nos fala que o seu povo se perde por falta de conhecimento.
Nós nos perdemos por falta de conhecimento. Busquemos esse conhecimento que a nossa igreja nos possibilita, tantos documentos da Igreja Católica que nós precisamos conhecer para fortalecer a nossa fé. Amém? Nós estamos nessa novena de Pentecostes, novena em honra ao Espírito Santo, pedindo um novo Pentecostes, porque nós precisamos desse Pentecostes. Não é verdade, Marisa? Seja bem-vinda. Nós precisamos desse Pentecostes. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo. Que nós sejamos cheios, transbordantes desse Espírito. Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, de Santa Helena Guerra, uma novena tão profunda. A nossa apóstola do Espírito Santo, Santa Helena Guerra, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, roga por nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos receber esse novo batismo, esse avivamento no Espírito. A tua igreja precisa, os teus filhos precisam, nós precisamos. Vai colocando, coloca agora a tua intenção dessa novena. Pede ao Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo o que você precisa. Mas não pede só coisas materiais, não, pede coisas espirituais. Precisamos pedir coisas espirituais ao céu, porque nós somos espírito. Nós não precisamos só das coisas carnais, precisamos das coisas espirituais também, sobretudo, das coisas espirituais. Soraya, seja bem-vinda. Marisa. Marisa está dizendo aqui, verdade, irmã, isso, nós precisamos. Peçamos ao Espírito Santo essas graças santificantes, peçamos ao Espírito Santo os dons dele, peçamos ao Espírito Santo que sejamos mulheres, homens virtuosos, buscando as virtudes de Nossa Senhora, buscando sermos mulheres, homens, que dê frutos no Espírito. Amém? Oremos então. Ó Altíssimo Deus, que em tudo sempre sois admirável e grande, mas ainda mais nas obras de amor, elegestes a alma cristã para vosso tabernáculo, e não só lhe conferistes vossos bens, mas doastes a vós mesmos. Ah, se a vossa bondade fosse ao menos apreciada por algumas almas! E se vós não fostes tão contristado e ofendido por essas almas, que deveriam amar-vos tanto. Arrependo-me, ó sumo amor, de ter tantas vezes, também eu, se acuse, diga assim, arrependo-me, sumo amor, Espírito Santo, o sumo amor em nós é o Espírito Santo, de tantas vezes também eu vos contristar com a minha frieza espiritual, ingratidão e esquecimento. É isso aqui que a Santa fala. Nós esquecemos do Espírito Santo. Nós contristamos o Espírito Santo com a nossa ingratidão, com o pecado na nossa vida. Eu me arrependo, diga, eu me arrependo, Espírito Santo. Eu me arrependo por tanta ingratidão, por tanto esquecimento. Arrependo-me também por ter vos expulsado do meu coração de tanto lugar e dando lugar ao vosso eterno inimigo, o pecado, o demônio. Porque quando nós pecamos mortalmente, nós rompemos o nosso elo com o Espírito, e quem que se instala em nós? O pecado, o inimigo, o demônio, a vontade da carne. E a Santa fala aqui, quando nós expulsamos do nosso coração o Espírito, a graça santificante em nós nos abrimos ao eterno inimigo, o pecado, e com esse, o demônio. Olha aí que forte isso. Você já tinha escutado isso? Quando você peca mortalmente, você
rompe o teu elo com o Espírito, com a graça santificante e dá acesso ao inimigo agir na tua vida, o demônio agir na tua vida. Você abre as brechas. Que nós hoje possamos fechar as brechas. Todas as brechas do pecado na nossa vida. Levi, Luciane, sejam bem-vindos. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, me ajude a fechar as brechas. Eu não quero mais viver na ingratidão. Eu não quero mais contristar o teu coração. Eu não quero mais viver na frieza espiritual. Mas sei que uma sincera lágrima de arrependimento servirá para chamar-vos. Sois sempre pronto a perdoar. Por isso, com confiança vos digo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, deseje, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está agora ao vivo comigo, você que vai ver esse vídeo, posteriormente, diga, vem Espírito Santo, eu me arrependo, eu quero ter um elo, eu quero ter docilidade contigo, eu quero viver na graça, eu quero viver os frutos do Espírito. Me ajude a combater o pecado, as vontades carnais, porque não é fácil. Não é fácil. Mas com o Espírito, com a minha decisão, com a oração, com a docilidade ao Espírito, com a ajuda dela, de Nossa Senhora, com a ajuda do céu, porque o céu é a favor de nós. Quando nós decidimos, o céu se coloca a favor, ele se prontifica a nos ajudar. Os anjos, nossos anjos da guarda, os arcanjos, os nossos anjos, os santos de devoção. O Senhor manda todo um arsenal para te ajudar quando você decide buscar a santidade. Por isso, com confiança vos digo, vem Espírito Santo, vem a esta alma que não quer mais contristar-vos, nem ofender-vos jamais. Faça esse propósito hoje. Faça esse propósito nessa oração. De não contristar mais o coração do Espírito Santo. De não quebrar mais esse elo com o Espírito, com a graça de Deus. E se você quebrar, porque nós caímos. Nós vivemos aqui nessa terra. Nós temos a mancha do pecado, nós caímos. Mas você tem um remédio. A tua igreja santa, sábia, divina, porque ela é de Cristo, ela te dá um remédio, ela me dá um remédio de cura e de libertação. A confissão, o arrependimento primeiro, a confissão e a comunhão. A Santa Eucaristia, ela nos sustenta. Se você cair, romper esse elo, vá se confessar. Comungue mais vezes, vá mais à adoração, vá mais à Santa Missa, que você conseguirá. Se você decidir, primeiro tem que ter uma decisão. Se arrepender, buscar os sacramentos, Deus manda o arsenal dele, anjos santos, Nossa Senhora, o seu anjo da guarda, para te ajudar. Amém? Moraci, sejam bem-vindos, todos que ainda estão chegando. Se você está chegando agora, Ana Maria Silva, você pode depois voltar esse vídeo do começo. Eu vou deixar ele gravado aqui. Amém? Então vamos para a oração final, para nós concluirmos esse momento dessa novena tão maravilhosa, tão agraciada. Enche aí de coraçãozinho, dá mais uns likezinho aí de coração, para que mais pessoas possam vir. Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às nossas súplicas,
Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Acende, Espírito Santo. Peça, acende o fogo no meu coração. Eu quero sentir esse primeiro amor. Ou voltar a sentir esse primeiro amor. Se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Se você já recebeu a efusão do Espírito Santo. Peça a Ele, eu quero sentir novamente o fogo do amor do teu Espírito em mim. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente, diga, chamai novamente, Espírito Santo, ao seio da Mãe Igreja Romana, todas as igrejas separadas, vem, ó filhos, para a Igreja Mãe. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito Santo, fazei-no novas criaturas. E assim renovais a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, nós estamos reunidos. O Senhor nos fala, onde tem 2 ou mais pessoas, Ele está, e Ele está aqui. A ação do Espírito Santo está aqui, eu posso sentir no meu corpo. A ação do Espírito Santo está aqui, ela está impactando o seu coração. E Ele está falando forte no seu coração. Então, reunidos nesse cenáculo de amor, repitamos confiantes: enviai, Senhor, o teu Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra no novo Pentecostes. E a promessa do Senhor é para você. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém? Vamos concluir a nossa novena rezando um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai, para que nós possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele fez nos nossos corações. Despertou a nossa mente, despertou o nosso fogo de amor no coração, para que Ele possa selar tudo isso e não deixar o inimigo, o demônio, tirar do teu coração o que você escutou hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Maria, Capacita, Cruzelma, sejam bem-vindos. Vamos pedir à Mãe, Mãe de Pentecostes, Nossa Senhora, nos ajuda a sermos cheios do Espírito Santo. Nos ajuda, Mãe, a abrir o nosso coração para a ação desse Espírito em nós. Nos ajuda, Mãe, a não contristar mais o coração do Santo Espírito, não expulsar mais ele das nossas vidas. E falar como a Santa nos orientou hoje. Dizer várias vezes durante o dia: eu sou templo do Espírito Santo habita em mim. Diga isso. Peçamos Nossa Senhora para nos ajudar nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Tivemos reunidos e vamos continuar, porque amanhã tem o 3º dia da novena em honra ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilha esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, agracia mais pessoas. Leva o sopro do Espírito, um novo Pentecoste para aqueles que você ama. Compartilha esse vídeo. Amém? A Beata, a Santa Helena Guerra, eu só falo Beata, ela já é Santa Beatriz. A Santa Helena Guerra, ela nos aconselha a concluirmos esta oração com o canto do Veni Creator Espírito. Eu vou colocar aqui essa oração. Você pode também ir lá no meu YouTube, tem a oração, você também pode fazer.
a oração do Veni Creator Espírito, para concluir esse momento, pedindo ao Espírito Santo que possa descer sobre nós os seus dons. Então, fica na santa paz de Deus. Espero ter contribuído na sua vida de alguma forma com essa partilha, com essa novena ao Espírito Santo. Amém? Fica na santa paz de Deus. Se você que chegou ainda não é inscrito no nosso canal, aqui no Instagram, se inscreva. E lá no meu YouTube também. Na bio você pode encontrar todos os meus conteúdos no YouTube e também lá nos destaques tem o meu YouTube. Você pode clicar e se inscrever também lá no YouTube. Missão Filhos da Mãe da Misericórdia, o meu YouTube. Aqui no Instagram é Beatriz Silveira, Filhas de Maria. Fica na santa paz de Deus. Boa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa derramar graças infinitas sobre as nossas vidas e nossas famílias. Tenha uma abençoada noite, um abençoado sono.